Este horário é um oferecimento do Símino, Sindicato das Indústrias Madeireiras e Moveleiras no Noroeste de Mato Grosso. Muito bem, senhores, no Símino especial de hoje, nós vamos conversar com o Dr. Oswaldo Gasperini. Dr. Oswaldo é o titular da Clínica Mestra e é parceiro do Símino e do SESI quando da instalação da clínica lá em Colniza. Dr. Oswaldo vai nos ajudar a compreender melhor o funcionamento dessa clínica e os benefícios que ela traz para empregadores e empregados. Boa tarde, doutor Oswaldo. Muito obrigado por ter vindo. Boa tarde, Vicente. Olha, doutor Oswaldo, o senhor é parceiro do Símino e do SESI nessa clínica que foi recentemente instalada lá em Colniza. Como é que o senhor viu os benefícios da instalação dessa clínica? De que maneira o senhor acha que a sociedade vai perceber essa ação desse trio, Símino, SESI e a Clínica Mestra que o senhor dirige? Pois bem, eu acho de uma importância muito grande o Símino, quando o sindicato dos madeireiros, assim como o SESI, que promove ações, né, junto à indústria, todo no sentido de buscar a prevenção de acidentes, buscar a saúde do trabalhador. E a minha empresa, a Mestra, também, né, que é voltada, ela é voltada para ações para o trabalhador. Então essa parceria, acho que tem tudo para dar certo, certo? Então, nós temos duas entidades, o SESI como entidade, o Sindicato dos Madeireiros como entidade, e a minha empresa, todas voltadas para o mesmo objetivo, né? Que é buscar a saúde do trabalhador. Então eu vejo essa parceria que tem um futuro muito bom de nós conseguirmos os objetivos, que é justamente a saúde do trabalhador. Agora, a história do senhor junto com esse trabalho, saúde dos trabalhadores, a gente sabe que é antiga. O senhor poderia pontificar quais são os casos mais recorrentes que o senhor percebe quando tratando da saúde do trabalhador? É mais acidente, é mais problema visual, é mais audiometria? Como é que o senhor vê essa questão? Depende principalmente da função de cada indústria. Em uma indústria onde os problemas de ruído são muito altos e que não há um bom controle dessa proteção auditiva, com o uso de protetores, uso de abafadores, isso pode levar realmente a problemas auditivos muito sérios, a perda da audição do trabalhador. Né? E assim como cada empresa, dependendo dos riscos que ela tem lá, vai trazer mais problemas, seja de ordem osteomuscular, por exemplo, dores, né? Problemas de ouvido, audição, problemas visuais em empresas que trabalham com gases, ou no caso de soldadores que mexem com que soltam gases tóxicos, né? Verdade. Enfim, dependendo de cada situação, vamos ter isso. É claro que onde a atividade tem muito ruído, você vai ter, evidentemente, mais questões do ouvido. Aí, maquinário, dependendo do grau de perigo, vai ter corte, vai ter... concordo, realmente vai variar muito de acordo com a atividade da empresa. Não é disso que estamos falando. O que eu queria mais saber do senhor? É recorrente a gente ouvir falar que há uma certa resistência do empregado de utilizar os equipamentos de proteção. Ele estranha aquilo, às vezes acha que está incomodando, a luva está apertando, o óculos não é bom, e isso pode incorrer em aumento dos acidentes. Será que é correto afirmar que não só as palestras que o senhor faz, bem como a presença médica permanente, pode ser capaz de auxiliar até nisso? Olha, você tem que usar, para o seu próprio bem. O senhor percebe a relação entre uma coisa e outra? Na prática, a gente observa isso com muita clareza, o que o senhor está dizendo. Que ótimo. Existe uma colocação de todos os empresários que os trabalhadores têm uma resistência muito grande em usar os EPIs, que chamam, equipamento de proteção individual. Então, equipamento de proteção de ouvido, proteção auditiva, visual, né, capacetes, enfim. Todo mundo reclama que aqui é muito quente, é calor, não dá para usar capacete porque dá a cabeça, não dá para usar luva porque... Então, existe uma resistência muito grande. E foge muito do controle
dos empregadores, né? Não tem jeito de vigiar todo mundo, né? Então a palestra médica, fisioterapeuta ou técnico de segurança do trabalho, essas palestras mostrando a importância, mostrando o quão é importante ele usar aqueles EPIs, ajuda muito as empresas. Então realmente isso é muito evidente isso. Ela acaba sendo uma palestra que poderia ser falar sobre o absenteísmo, poderia ser o atendimento direto, o exame admissional, demissional e etc, etc. Mas essa presença permanente também acaba tocando nisso e pode auxiliá-lo a entender que é obrigatório para o bem dele. Exatamente. Nós tínhamos um caso naquele seminário que o senhor participou, em que tinha que ser usado o óculos e a pessoa acabou que feriu. Foi ferida lá. E aí começou um debate, por que feriu e etc. Eu acho que foi o senhor que fez essa colocação. Quando foram olhar a questão, o óculos estava bem pendurado ali, e a pessoa ferida ia falar, mas esse óculos me incomoda, não dá para trabalhar direito. É disso que estamos falando, né? Exatamente. Ele acha que fica mais confortável, tira o óculos, e daí veio o acidente. Quem é que fez um comentário? No Rio Grande do Sul, o sujeito tinha um bigode grandão, acho que era maior do que o do senhor, o bigode do gaúcho. E o uso da máscara atrapalhava. E aí fizeram um acordo com ele lá, tentando que ele tirasse o bigode. Falaram, não, o bigode não sai. Ou sai a máscara, ou o bigode. É mais ou menos isso. A gente fala brincando, mas é seríssimo, né? Para preservar o bigode e não usar o equipamento, você pode incorrer num problema grave. Com certeza. E talvez fosse melhor tirar o bigode. Com certeza. Os empregadores e empregados perceberam essas ações dos senhores lá? Eu digo, a acolhida, a instalação da clínica foi bem percebida por empregados e empregadores? O senhor sentiu isso lá na comunidade? Com certeza. Punisa estava uma carência muito grande de uma empresa especializada em medicina e segurança do trabalho. Uhum. E essa carência estava trazendo enormes problemas trabalhistas, enfim, nas empresas, acidentes e tudo. Então, com a instalação da Mestra lá em Coniza, a gente veio justamente atender esse espaço que havia, e vamos com isso tentar melhorar a saúde do trabalhador, atuando sempre como? Na parte da prevenção, né? Sempre a gente falou isso, a prevenção. Quando nós estivemos lá na instalação da nossa clínica, a gente conversou bastante com os empresários sobre absenteísmo. Né? Absenteísmo é uma coisa assim que traz um vamos dizer assim, um prejuízo para o empregador, né? E não deixa também de ser prejuízo para o empregado, certo? Por quê? Para o empregador, porque não vai ter a mão de obra fazendo o trabalho que ele que contratou para isso. Claro. E também para o empregado, por quê? Porque esse absenteísmo ele tem várias nuances que a gente pode complementar, sabe? Do que eu falo sempre, já conversamos uma outra vez, quais são os principais fatores do absenteísmo? Né? A gente falou sobre fatores, primeiro, os culturais. Né? Que existe ainda, infelizmente, no Brasil, muitas pessoas que gostam de levar vantagem, ter vantagens e utilizar, de repente, o atestado médico para poder facilitar alguma coisa que ele quer na sua vida. Né? Existem também os problemas sociais, os socioeconômicos, seriam, acho que, os principais que eu gostaria de levantar. O que são os socioeconômicos que a gente inclui? A gente incluiria no socioeconômico, além das coisas culturais, o problema com o trabalhador em si, o problema social dele, a vida familiar dele, a vida social dele, questão de drogas, né? Alcoolismo, principalmente, né? Tabagismo, sem dúvida também, mas influenciando diretamente no absenteísmo, drogas e alcoolismo. Vicente, você fiquei surpreendido como esse fator realmente é um dos fatores muito importantes do absenteísmo. Só para que o público saiba, absenteísmo é a falta no trabalho, certo? É o não comparecimento do seu trabalho por algum problema que o trabalhador tenha. Né? Então, doutor, eu fico imaginar aqui no final de semana, aquela cerveja, aquela pinga no churrasquinho em cima da laje e tal, ok. E depois, no outro dia, você está péssimo e aí eu vou faltar. Depois eu arranjo um atestado. É disso que estamos falando, né? Mais ou menos isso. Infelizmente, é mais ou menos isso mesmo. Então, esses fatores culturais, socioeconômicos, né, drogas e álcool que entra nesse fator,
realmente prejudica muito além de prejudicar a saúde da pessoa, Claro. né? Prejudica ela no trabalho, prejudica a empresa. Então, é uma coisa que é uma sequência de situações que prejudica todo mundo. Né? Os fatores econômicos, de repente o trabalhador, existem problemas familiares, problemas com a esposa, problemas com o filho que está doente, problema com a prestação que está atrasada, que não consegue cumprir, enfim, são vários fatores. E o relacionamento, uma coisa que a gente sempre fala assim, o bom relacionamento patrão-empregado. Eu sempre recomendo a todas as empresas que a gente conversa, faz palestra, tem que existir um bom diálogo entre patrão e empregado. Tem que ter um relacionamento mais próximo. Ou seja, o trabalhador tem seus problemas, o patrão tem os problemas dele. Cada um que precisa da coisa produzindo e o outro com dificuldade de produzir. Nada mais do que sempre sentar e conversar e tentar num acordo dizendo, o patrão sempre fala, o patrão tentar entender o que está acontecendo com aquele empregado. Ver com ele, o que está acontecendo, ver qual é o seu problema, problema familiar, problema na casa, a casa que caiu a telha, enfim, seja lá do mínimo. Mas um bom relacionamento é conversa, é diálogo. Eu acho que ainda a melhor maneira de tentar melhorar o absenteísmo. Doutor Oswaldo, durante essa trajetória do senhor percebeu diminuição das faltas ao trabalho por causa das palestras, digo, à medida que o senhor vai conversando, vai fazendo, as empresas conseguem perceber com clareza a diminuição das faltas dos empregados? Eu acredito que sim. Nós estamos ainda longe de conseguirmos o nosso objetivo, né? O meu ideal, eu tenho os meus ideais, os meus objetivos. Ainda estamos longe de consegui-los. Mas a gente consegue, no dia a dia, com a conversa tanto com os patrões, né? Assim como os empregados, cada um colocando para eles o que cada um talvez tem que fazer para poder melhorar isso, mas a gente tem notado, principalmente numa empresa que a gente trabalha aqui, as peças de assistência aqui em Juína, uma empresa grande daqui, a gente percebeu que com a ação todo dia, falando, nós conseguimos uma redução bem acentuada do absenteísmo, principalmente com relação a atestados, né? Procurando falar com o trabalhador, falou assim, olha, você vai no médico, pede para ele, coloca o CID, né, o diagnóstico, por qual motivo que você está sendo afastado, que é importante para ele ter um controle. Se a pessoa traz o atestado, afastamento por 5 dias, eu não sei, não está dizendo por quê, como é que eu vou poder dar uma assistência para ele? Verdade. Ele está afastando porque está com gripe, porque está com a dor nas costas, ou porque bateu a cabeça, ou porque o filho está doente, ou porque a mulher... Entende? Qual o motivo que ele está vindo? Eu tendo isso em mãos, eu vou poder dar uma assistência melhor para esse empregado. Sem dúvida. Eu vou poder que vai refletir na produtividade da empresa. Exatamente. Então isso é uma coisa importante. E é uma empresa que permite, que abre as portas para a gente, para que a gente possa realmente desenvolver, que é um outro fator muito grande. Coisa. Né? Então tem empresa que realmente abre as portas e fala assim, não, vamos fazer o que a gente pode fazer para ajudar. Então a empresa que consegue fazer isso, que a gente consegue realmente desempenhar o trabalho, desenvolver o trabalho que a gente quer, as mudanças são claras. Que ótimo. Doutor Oswaldo, nós vamos chegando no finalzinho do programa. Minutinhos para o senhor dar as suas palavras finais a empregados e empregadores. Pois não. Acho que eu acabei de falar aqui agora há pouco, tanto para os empregados como os empregadores. Sempre, em tudo na vida, a melhor coisa que existe para se chegar a um denominador comum é o diálogo, né? Eu acho que tem que ter uma certa clareza, uma certa vontade, se tem vontade dos dois lados, tanto para o empresário tentar buscar com o seu funcionário, tentar ver quais são os problemas que ele está enfrentando, o que ele está passando, que de repente está atrapalhando que ele venha ao trabalho, que ele não consiga desempenhar o seu serviço, que ele não consegue cumprir toda a função que ele enfim, tudo que ele precisa fazer na empresa, tentar ver com ele o que está acontecendo, né? Eu sei que toda empresa não pode ter uma assistência social, não pode ter uma psicóloga lá. Então nós vamos ter que ser um pouquinho psicólogo, todos nós vamos ter que ser um pouquinho de assistente social. Certo? E tentar com os diálogos. E da mesma forma o empregado, né, tentar de repente chegar e sempre abrir o jogo para o patrão. Falar assim de repente, olha, vai faltar, amanhã eu preciso faltar por causa disso. Então você avisa que vai faltar, avisa que vai ter por um motivo, o patrão já sabendo disso, vai ter uma conversa melhor. Então a melhor coisa que eu diria
seria o diálogo. O diálogo. Doutor Oswaldo, muito obrigado por ter vindo. Obrigado, senhor presidente. Este horário é um oferecimento do Símino, Sindicato das Indústrias Madeireiras e Moveleiras no Noroeste de Mato Grosso.